Fala galera, professor Rodolfo de Oliveira aqui na área para explicar a você uma aulinha de função do primeiro grau, ou mais conhecida como função afim, tranquilo? A função afim é um caso particular de função em que o domínio dela fica estabelecido no conjunto dos números reais e o contradomínio também no conjunto dos números reais. A lei de formação da minha função do primeiro grau é f de x, beleza? Igual a ax mais b, onde o meu a é conhecido como coeficiente angular, beleza? E o b é conhecido como coeficiente linear. Tranquilo, galera? O gráfico da função afim sempre será, no plano cartesiano, uma reta, tá? Essa reta, ela pode ser crescente ou pode ser decrescente, de acordo com o meu a. Dependendo do valor do meu a, no caso, o meu coeficiente angular, essa minha reta ela vai ser crescente ou decrescente. Como assim? Sempre que o meu a for positivo, 2, 5, 10, assim, a minha reta ela será crescente. Como assim reta crescente? Conforme o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta, fazendo com que a minha reta ela cresça. Tranquilidade? Já quando o meu a for negativo, ou seja, o coeficiente angular for negativo, por exemplo, menos 2, menos 5, e assim vai, essa minha reta ela é decrescente. Conforme o x cresce, o y decresce. Tranquilidade, galera? Vamos aprender aqui como se faz para construir o esboço no plano cartesiano de uma função do primeiro grau, de uma reta. Tá aqui, ó, construindo o esboço do gráfico. São dois pontos que nós precisamos encontrar para poder construir uma reta. A gente sabe, lá na geometria plana, uma reta ela é determinada ou definida por apenas dois pontos não coincidentes. Professor, significa que eu preciso de apenas dois pontos para fazer o desenho de uma reta? Não, olha só. Uma coisa é você entender que uma reta é determinada por infinitos pontos colineares. Beleza? Determinada não, construída, né? Formada. Agora, determinar quem é a reta ou definir quem é a reta, eu preciso só de dois. Tranquilidade? Então, esses dois pontos que eu vou precisar podem ser quaisquer pontos. Você substitui quaisquer valores de x para encontrar quem são suas imagens, pega dois pontos, traça uma linha reta. Porém, é muito mais fácil a gente utilizar esses dois pontos que são convenientes. Os pontos que cortam o eixo x e y do gráfico. Preste atenção, ó. Cortando o eixo y, sempre um ponto vai estar em cima do eixo y, caso o x seja igual a zero. Então, olha só, pegando a lei de formação f de x igual a ax mais b e chamando o x de zero, eu fico com f de zero igual a a vezes zero mais b. Não importando quem é o a, ele multiplicando por zero vai dar zero. O que vai me garantir que a imagem do zero na função do primeiro grau sempre seja igual ao b. E quem é o b? É o meu coeficiente linear. Deu para entender, galera? Então, o que significa? Que só de você olhar para a lei de formação da minha função do primeiro grau, eu já sei onde ela vai cortar o eixo y. Quer ver? Quem é o coeficiente linear dessa daqui? Não é o menos 6? Então, eu já sei que a reta vai passar no ponto 0, menos 6. Eu não preciso ir lá chamar o x de zero para poder concluir isso. Mas se você quiser, basta você fazer de cabeça. Ó. Quanto é 2 vezes 0? 0. 0 menos 6, menos 6. Tranquilo? Beleza? Por exemplo, aqui no exemplo letra B, f de x igual a menos 3x mais 12. Então, só de olhar para o 12, eu já sei que a minha reta vai passar no ponto 0, 12. Muito fácil. Eu também tenho, né, o gráfico, vai cortar também o eixo x. Onde que o gráfico da função vai cortar o eixo x? Vai cortar o eixo x sempre que meu f de x ou o meu y for igual a zero. Por quê, gente? Porque se o y é igual a zero, meu ponto não se desloca nem para cima nem para baixo. Ele permanece, né, em cima do eixo x. Então, olha só. F de x igual a ax mais b. Eu fui lá, chamei o f de x de zero. Vai ficar zero igual a ax mais b. Passando o b para cá diminuindo e o a dividindo, eu encontro que x é igual a menos b sobre a. Esse menos b sobre a também será chamado de raiz da função do primeiro grau. Beleza? Então, eu escrevi aqui, ó,
o gráfico sempre passa pelo ponto 0b e o gráfico sempre passa pelo ponto raiz 0, menos b sobre a 0. Isso aqui é meio que uma fórmula para você encontrar quem é a raiz da função. Só que ela não se faz muito necessária, porque é muito fácil você realizar essa conta quando você chama o f de x de 0. Então, olha só. Construa o gráfico, construa o esboço do gráfico. f de r em r, tal que é a imagem, igual a 2x menos 6. Então, ó, primeiro passo. Caiu aqui a caneta, mas vamos que vamos. Vai passar no ponto 0 menos 6. Por quê? Porque o coeficiente linear, né? Desculpa, o coeficiente linear é menos 6. E o segundo é você encontrar a raiz. Quem é a raiz? Chama o f de x de 0. 0 igual a 2x menos 6. O 6 vem para cá, igual a 2x. O 2 passa dividindo, x igual a 3. Então, a raiz é 3. Vai passar no ponto 3, 0. Pronto. Você vai lá, marca o ponto 0 menos 6, ó, x0, y menos 6, 0 menos 6. Vai lá, marca o ponto 3, 0, mais ou menos aqui, ponto 3, 0. E aí você faz o quê? Você vai lá, tranquilidade total, constrói aqui o gráfico da minha função, o esboço. Então, vale observar que este gráfico aqui, esta reta, ela é uma reta crescente. Isso se dá pelo fato do meu coeficiente angular ser positivo. Novamente, reforçando aquela informação. Vamos para o exemplo B. Ó. F de R em R, tal que F de X, é igual a menos 3x mais 12. O que você vai fazer? Primeiro passo, vai passar no ponto 0,12, porque sempre que x é 0, a gente tem que a imagem é o coeficiente linear. E o segundo passo é encontrar quem é a raiz. Então, eu vou chamar o f de x de 0, vai ficar menos 3x mais 12. Pegando menos 3x, jogando para cá, menos 3x igual a 12, portanto, x igual a 4. Então, vai passar no ponto 4, 0. E eu digo para você que o 4 é a raiz da minha função. Então, ó, passando no 4, 0, mais ou menos aqui, 4, 0, e no ponto 0,12, mais ou menos aqui, eu vou ter o esboço do gráfico, uma reta decrescente. Beleza, galerinha? Assim a gente faz o esboço do gráfico no plano cartesiano de uma função do primeiro grau, utilizando apenas dois passos. Pegando quem é o meu coeficiente linear, fazendo 0 e ele, né, 0b, 0 menos 6, 0,12 aqui no caso, e depois igualando o meu f de x a 0 para poder encontrar quem é a raiz da função, encontrando assim o ponto que pertence ao eixo x. Marcou os dois pontos no gráfico, fez aí o teu desenho no plano cartesiano, você tem aí o esboço do gráfico de uma função afim, ok? Aqui, ó, a função linear é um tipo de função do primeiro grau, beleza? Só que qual é o porém? Ela vai ser a função linear, ela vai ser a função do primeiro grau chamada de linear, porque o b é igual a 0. Sempre que o b é igual a 0, gente, significa que o coeficiente linear é 0. Ou seja, para x igual a 0, o y também vai dar 0. Então, ela necessariamente vai passar pela origem do plano cartesiano. Só que, gente, se ela passa pela origem do plano cartesiano, repare que quando f de x é 0, o x também não é 0. Então, significa que a raiz da função ela é 0. Eu só tenho um único ponto que eu consigo extrair através da minha função, da lei de formação, que eu sei que ela sempre vai passar, que é o 0, 0. Como é que eu faço para encontrar o segundo ponto para eu poder fazer o esboço do gráfico? Gente, aqui é bem simples. Você não vai pegar a equação, não vai fazer nada. Tu não vai pegar e encontrar raiz, não vai encontrar coeficiente linear, porque isso já foi feito quando você estabeleceu que passa pela origem. Você vai substituir o x por um valor arbitrário, qualquer. Você vai encontrar um segundo ponto. Tu vai dizer o seguinte, ó, para x igual a 1, tu tem f de 1 igual a 2 vezes 1, que dá 2. Ou seja, x igual a 1, f de 1 não dá 2? Vai passar no ponto 1, 2. São infinitos pontos por onde o meu gráfico vai passar. Mas, eu encontrando apenas um deles, eu encontro um segundo que vai me ajudar a construir o esboço
do gráfico. Então aqui, ó, passa na origem e passa no ponto 1, 2. Pronto. Eu construo aqui o gráfico da função linear, que sempre vai passar pela origem. Então, se for uma questão de função do primeiro grau e ele falar que a função é linear, já sei que o b vai ser igual a zero. Galera, a função constante é quando, na verdade, não é o b igual a zero, e sim o a. Se o a for igual a zero, coeficiente angular for zero, eu fico com f de x igual a b. Ou seja, para qualquer número real, a imagem da função dá um número. Tá entendendo? Sendo b esse número real, ó. O gráfico será sempre uma reta paralela ao eixo x. Por exemplo, f de x igual a 3. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Y igual a 3. Tá aqui, ó. Se x for igual a 0, a imagem é 3. Se x for igual a 2, a imagem é 3. Se x for igual a menos 1, a imagem é 3. O que é isso? Significa que para todo número real, a imagem dá sempre o quê? 3. O que me garante que o desenho do gráfico, a reta, será paralela aqui, ó, ao eixo x. E aqui está o desenho do gráfico de uma função constante. Professor, o que vai acontecer se de repente o cara falar que f de x é igual a zero? Se f de x é igual a zero, você tem a representação, ó, perfeita do eixo x. Ó. Você teria isso aqui. Vou botar aqui pontilhado para vocês entenderem. Tranquilidade, galera? Outra coisa muito importante no estudo das funções do primeiro grau é você saber o estudo do sinal. Como assim o estudo do sinal? É o seguinte, aqui nós temos o eixo x, eu botei só o eixo x para não poluir o desenho. Aí uma reta crescente, e ela vai ser crescente quando o meu a for positivo. O que acontece? Repara uma coisa. Quando o x, quando a variável x ela está maior do que a minha raiz, ou seja, à direita da minha raiz, o gráfico fica na parte de cima. Tá vendo? As imagens vão dar sempre positivas. Então significa dizer o seguinte, que quando x é maior que x0, que é a minha raiz, que eu dei o nome da minha raiz de x0, eu tenho que a minha função f de x é positiva. Aí eu coloquei o mais aqui. Tá? E quando o x ele é menor do que a minha raiz, quando está à esquerda da minha raiz, a imagem da função é negativa, fica na parte de baixo. Beleza? Vai inverter esse estudo quando a minha reta for decrescente. Isto é, quando o meu a é negativo, a reta é decrescente, aí depois da raiz eu tenho imagens negativas e antes da raiz eu tenho imagens positivas. Tá? Aqui está o estudo, Coloquei aqui uma algebrazinha para mostrar para vocês como fica o esquema. Galera, o estudo do sinal da função afim é primordial para que a gente consiga entender, de fato, o que são as inequações, Como que a gente faz para resolver inequações do primeiro grau, inequações que envolvem multiplicações de binômios do primeiro grau, inequações quocientes. Então, fica ligado nesse esqueminha aqui que o próximo vídeo eu vou falar sobre as inequações do primeiro grau. Valeu?